Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão espírita, aqui pela página do Francisco de Assis. Hoje com o tema que é a parábola do joio e do trigo. Como a gente ainda aprende, né? Nós estamos engatinhando nessa tecnologia. Só gostaria só que vocês me dessem um retorno, se está tranquilo o som, se a imagem está chegando nítida, porque eu não consigo identificar como que está saindo o áudio, né? Então aí você só me dá um retorno, se a imagem tá nítida, o som tá bom. Eu já disse outras vezes, né? A gente mora no sítio, então aqui a gente tem um probleminha com a internet, né? Às vezes ela fica meio instável. Então se qualquer coisa que se falhar, eu tento retornar, tá? Acredito que tá bem, né? O áudio, o som tá indo bem, o vídeo também tá perfeito. Bom, então vamos lá. O que eu quero comentar hoje com vocês? Eu não estou vendo aqui comentários. Bom, o que eu quero hoje falar com vocês nessa reflexão espírita? A parábola do joio e do trigo. O que essa parábola representa? Né? As inúmeras histórias de Jesus. E às vezes as pessoas, né, nos perguntam, mas o Espiritismo fala tanto de Jesus, tem tanta necessidade assim de estudar o Evangelho, não vai estudar os fenômenos físicos, não vai estudar outras coisas, sim, é todo um conjunto de obras. Mas é claro que eu preciso ter uma base. E a base da doutrina espírita é Jesus. Né? Nós temos todo o Evangelho, nós temos inúmeros estudos, e se a gente for analisar, a essência foi aquilo que o mestre nos falou lá atrás. E para reforçar o porquê que a gente precisa, né, tanto estudar Jesus, quando Kardec pergunta na questão 625, porque Kardec já tinha entendido da questão da evolução, né? Aqui na questão já 625, então ele já veio andando desde a questão 1, né, questionando os espíritos, compreendendo a questão evolutiva. Ele chega na questão 625, ele faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual que é meu guia e modelo? Onde que Deus age mostrando a quem eu devo seguir? E a resposta dos Espíritos é curta e esclarecedora: Jesus. Então, se esse é o nosso guia e modelo, nós temos que tentar compreender quais são essas parábolas, quais são essas histórias, porque imagina a gente tentar explicar algo para alguém que desconhece. Eu não entendo nada de física. Imagina Einstein tentar me explicar alguma coisa, né, um grande físico tentar explicar aquele que não consegue. Então, até hoje, as parábolas de Jesus, para muitos de nós, ainda é um enigma. E para aqueles que ainda acham que são apenas historinhas, é porque nós lemos de uma maneira muito superficial. Então, hoje eu quero tratar sobre essa parábola do joio e do trigo, porque muitas pessoas têm um certo receio, né? Eu vou ler a parábola aqui para ficar mais claro, para a gente poder conversar. Essa parábola que eu peguei aqui, ela está em Mateus, no capítulo 13. Interessante que esse capítulo 13 tem várias parábolas. Ele começa como Jesus no barco e todo mundo à margem escutando. E ali ele vai falando inúmeras parábolas. E todas as parábolas têm um único sentido. Ele está falando do reino de Deus. E aí eu fico pensando, né? Como que é difícil falar algo para quem não conhece nada? A dificuldade dele de falar do reino de Deus para gente. Então essa parábola começa lá no versículo 24. Contou-lhes outra palavra, né? Jesus estava falando várias parábolas ali. E ele começa essa assim: o reinado de Deus é como o homem que semeou semente boa em seu campo. Enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo foi e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora.
Quando as hastes cresceram e começaram a granar, descobriu-se o joio. Os servos foram e disseram ao dono: Senhor, não semeaste semente boa em teu campo? De onde veio o joio? Respondeu-lhes: O inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: Queres que o recolhamos? Respondeu-lhes: Não, pois ao recolhê-lo, arrancareis com ele o trigo. Deixai que cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ceifa, direi aos ceifadores: Recolhei primeiro o joio, atai-o em feixes e lançai-o ao fogo, e o trigo colocai em meu celeiro. Essa é a parábola. O que Jesus tentava explicar para nós ali? Né? Que muitos, durante esses séculos, vieram pensando nessa parábola, onde seriam os fins do tempo, né? Onde os joios serão os degredados, e inúmeras outras situações. Eu pego aqui o embasamento do livro Parábolas Terapêuticas, de José Alírio, e o embasamento também no Livro dos Espíritos, né? Então, quando Jesus começa falando que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, ele está dizendo das virtudes. Semente é aquilo que não brotou ainda. Então, o reino dos céus, em nós, diante da nossa existência, são as sementes de virtude que nós temos. Em latência, elas estão tudo dormindo ainda. Elas vão florescer. Mas são essas virtudes. E a gente fala tanto de virtude, tantas vezes a gente escuta aqui, quando vai escutar uma palestra espírita, ou até mesmo qualquer outro segmento, a gente escuta tanto falar de virtudes, e sempre fica aquele questionamento, mas o que é virtude realmente, né? O que é o exercício da virtude? Platão, lá atrás, no início da filosofia clássica, ele coloca que virtude, ele coloca os 4 pilares da virtude para o ser. Então ele coloca a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Paulo, né, o apóstolo Paulo, nas suas cartas às igrejas, que ele fazia essas comunicações, ele deixa também claro 3 virtudes: a fé, a caridade e a esperança. Então a gente entende que as virtudes é tudo aquilo que vai nos elevar, que vai nos dar força para continuar, para seguir esse caminho evolutivo. E aí, se a gente for buscar na filosofia, nós temos inúmeras, né? Eu até anotei algumas aqui, ó. Nós temos a benevolência, a justiça, a sinceridade, a paciência, a responsabilidade, sabedoria, otimismo, respeito, contentamento, misericórdia, introspecção, humildade, generosidade. Nós temos inúmeras. 22 ou 25 aqui, que eu fui anotando. É o exercício do bem, é o exercício do caminho, vou usar aqui uma expressão muito utilizada no budismo, é o caminho do meio, porque nem muito para um lado e nem muito para o outro, né? Toda virtude vai ter um seu contraponto, porque é assim que a gente aprende a nossa construção. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que planta as boas sementes, é isso que ele está dizendo para nós. É o nosso campo íntimo. É as sementes que eu estou plantando. Aí ele continua. Mas dormindo, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O que ele quis dizer com esse dormindo? Não está prestando atenção, está descansando, né? Está anestesiado com os prazeres da vida, está desatento com as respostas que a vida está fornecendo, está vivendo em máscaras, né? Eu estou desatento diante das minhas situações. E nisso, a boa semente, que é o trigo, junto com ela, nasce a erva daninha. E quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Mas então existe o mal. O mal não é plantado, né? O mal não é plantado pela essência divina. Deus deixou em nós as sementes das virtudes. E quando ele fala esse inimigo, não é o mal, são as nossas próprias escolhas, né? Quando a gente pensa sobre a questão do inimigo, se a gente for muito egoísta, a gente vai pensar que o inimigo é uma pessoa física, né? Alguém que vive próximo da gente, que não gosta da gente. Mas se a gente aprofundar um pouco mais o pensamento, nós vamos entender que
Porque o único inimigo que nós podemos ter em nossa vida somos nós mesmos. Nós que muitas vezes não acreditamos na nossa força, nós que boicotamos, né? Quando eu quero fazer algo, eu mesmo já fico assim, mas será que eu dou conta? Será que é necessário fazer? Será que eu preciso fazer? Então, eu mesmo torno inimigo da minha evolução se eu não tomar consciência disso. E por que a gente fala que o mal não foi colocado como uma semente divina em nós? Aí eu vou pegar novamente uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 120 e 121, que ela fala o seguinte. A questão 120 a 121, Kardec pergunta aos espíritos se todos os homens no caminho da evolução, eles têm que passar pela fieira do mal. E o que os espíritos respondem? Pela fieira do mal, não, mas pela ignorância. Então, a resposta dessas duas perguntas é o seguinte: ninguém nasce mal. A maldade que há em nós, ela é construída, não porque nós queremos fazer o mal, mas porque nós ignoramos o bem. Como tudo em nós é construído, se nós saímos lá naquela essência divina, simples, ignorantes, e vamos caminhar para a perfeição, essa perfeição não vai chegar num passe de mágica, ela vai ser construída em nós através das virtudes, através dessas sementes. E aí o servo pergunta, nessa parábola, se quer que arranca, né? Porque a primeira coisa quando a gente pensa, quando eu tenho um defeito ou um vício, eu quero arrancar esse vício, eu quero arrancar esse defeito. E olha que interessante a resposta. Se você, né, falando para o servo, se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Então vamos esperar que eles cresçam, porque na hora que crescer nós vamos conseguir identificar. Porque a semente do joio é muito interessante, que até eu fui buscar sobre isso. A semente do joio, a semente ela é diferente, mas a plantação, elas são muito parecidas. Quando elas vão crescendo e na hora do fruto é que conseguem identificar qualquer um, qualquer outro. Mas no crescimento, elas são muito parecidas. Só quem já está acostumado com a plantação que vai identificar. E na hora de arrancar um, com certeza iria arrancar o outro. E o mais interessante é que na hora que um cresce, né, os dois vão crescendo junto, o trigo ele dá aquelas sementinhas douradas que dá o trigo, que faz o pão, aquele monte de coisa que a gente conhece. O joio é uma semente escura, amarronzada, e ele é venenoso. Tanto que se numa quantidade pequena, pode até ser misturado ali que não vai fazer mal, vai ficar uma farinha de baixa qualidade. Mas dizem que se numa quantidade grande, ele pode envenenar a pessoa. Então ele é realmente uma erva daninha, ele tem que ser retirado. Então, olha que interessante essa comparação que Jesus nos faz. Se eu tenho dentro de mim as sementes das virtudes, mas eu planto com as minhas escolhas a má semente, né? A semente daquilo que vamos colocar aí como ignorância, eu não conhecer o bem, eu não preciso ficar me culpando a cada vez que eu tropeço e percebo um defeito, mas sim compreender que eles vão crescer junto. É o exercício que nós vamos ter que aprender de forma constante na nossa reencarnação. O reino dos céus, a gente consegue compreender isso. O reino dos céus é um constante exercício para a prática das virtudes. Então vamos lá, no nosso dia a dia, eu quero praticar a humildade, a virtude da humildade. E fico o dia todo pensando sobre essa questão da virtude da humildade. Mas eu tenho em mim a erva daninha, o joio do orgulho, que é o contrapeso da humildade. Em cada atitude onde eu perceba o orgulho, eu tenho que trabalhar para trazer a humildade à tona. É como se eu tivesse dois vasinhos de flor. Um eu vou regar, o outro eu vou deixar sem água para ver se ele seca, né? Então eu tenho que fazer isso com os meus defeitos, com esses. Oi, acho que voltou, né? Minha internet deu uma queda aqui e retornou.
Bom, estão me ouvindo? Tudo bem? Deu uma queda e voltou, né? Então vamos lá. Quais são esses sentimentos? Né? O orgulho, que é o exercício da humildade. Uma outra situação, o egoísmo. Então, cada vez que eu percebo em mim a situação do egoísmo, qual que é o contraponto? Qual a virtude? A caridade. Se eu percebo que eu estou muito ansiosa, né? Toda aquela situação de palpitação, eu não consigo parar, focar. Qual é a virtude? Serenidade. Então é um exercício constante. E quando Jesus fala para deixar, né, naquela situação toda da plantação, que era assim que ele conseguia conversar com aquelas pessoas que ouviam, quando ele fala que é para deixar crescer o joio e o trigo, isso mostra para gente que eu não preciso ficar nessa ânsia desenfreada de querer extirpar os meus defeitos. Isso é uma construção. Primeira coisa, eu tenho que entender que eu tenho defeitos. E se eu estou aqui, encarnada num planeta de provas e expiações, vivenciando inúmeras situações no meu dia a dia, que me magoa, me machuca, me faz pensar, é porque eu preciso exercitar a virtude. E eu tenho defeitos. Cada vez que eu dou um passo no orgulho, que eu dou um passo na irresponsabilidade, que eu dou um passo na angústia, não é errado. Eu não preciso me punir e achar que eu vou para o inferno, qualquer outra situação. Não. A virtude e a não virtude, né, o trigo e o joio, eles vão crescer juntos até o momento da ceifa. E o momento da ceifa não é o momento de um apocalipse, do fim do mundo, onde aqueles que são maus vão ser degradados. Isso faz parte, sim, de um raciocínio, mas não vai ser o que nós vamos comentar aqui agora nessa parábola. O momento da ceifa é o momento onde eu tomo consciência de mim e entendo, olha, eu tenho a virtude da humildade, ainda semente, ainda começando a florescer, e eu tenho a semente do orgulho. Eu preciso tomar consciência que eu tenho essas duas situações, e dessas duas situações eu escolher qual que eu quero alimentar. Essa dualidade que faz parte da nossa essência, ela é necessária para que a gente compreenda que nós somos aprendizes nessa encarnação. Cada um de nós. A nossa posição é de aprendiz. Eu estou aprendendo. A partir do momento que eu estou aprendendo, eu não posso exigir de mim a perfeição. Até porque, eu até já falei aqui em outras lives, o atributo divino que nós temos é o livre-arbítrio, que é o meu direito de escolha, e a minha perfectibilidade, ou seja, a minha condição de acertar e ser perfeito. Não significa que eu sou perfeito agora, mas eu estou caminhando para isso. A constante construção. E por isso que Paulo compreendeu tão bem essa dualidade, que ele fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, diante dessas inúmeras dificuldades, não é a situação de eu achar que eu tenho uma determinada virtude, e isso utilizando máscaras. Eu tenho que ter essa consciência que eu tenho essa dualidade, que eu não sou perfeita e que eu estou construindo as virtudes. Quando eu tomo essa decisão, a primeira questão é que eu estou caminhando. E quem está caminhando tem o risco de cair, de tropeçar, né, de se perder no caminho. E aí, o que eu faço? Recomeço. Presto atenção no caminho, analiso as situações. O nosso maior conflito, ele acontece quando o eu que eu idealizo é muito diferente do eu real. Então, eu coloco ali que eu sou uma pessoa extremamente calma. Não, eu sou serena, eu sou calma, eu tenho muita tranquilidade. Né? Isso aí é uma idealização. Mas na hora que a situação me exige a calma, eu não tenho essa calma. E aí fica um conflito interno, onde aquela pessoa que eu idealizei não é a pessoa que eu realmente sou. Então, para que entrar nessa neura? Para que entrar nesse sofrimento? Se Jesus já nos coloca que o reino dos céus é essa plantação das boas sementes, mas que na forma do desatento nascem as sementes daninhas.
E eu não vou arrancá-las. O que eu vou fazer? Eu vou deixá-las crescer e na hora da ceifa eu vou recolher primeiro o joio. Eu vou tirar primeiro essa parte ruim, esses defeitos, que eu já tenho consciência deles. Porque como é que eu vou recolher algo que eu não desconheço? Então, a primeira coisa, eu tenho que reconhecer as minhas falhas. Eu vou tirar essa parte e é jogada ao fogo. E o fogo sempre, né, diante de um olhar mais atento, o fogo é a transmutação. É o fogo que cozinha o alimento, é o fogo que aquece. Então, o fogo, ele faz essa transmutação. Nós não vamos conseguir simplesmente tirar um defeito, mas nós vamos conseguir modificá-lo com o exercício das virtudes. E aí ele continua, né, no finalzinho lá da parábola. E por ocasião da ceifa, colhei primeiro o joio para queimá-los, e o trigo guardai-os no celeiro. O trigo são as virtudes, né? As virtudes nós iremos guardá-las por encarnações e encarnações. Se nós tivermos essa consciência e essa força de vontade e a disciplina de realmente fazer o exercício da virtude, nessa encarnação, com certeza eu vou sair um pouco melhor. Os vícios, os defeitos, os sentimentos egóicos, eles fazem parte dessa matéria. Se eu começar a exercitar a virtude do desapego, a virtude da humildade, a virtude da caridade, quando vai passando o tempo e quando eu chegar num momento que eu vou perceber que eu não preciso fazer força para ter essas virtudes, elas vão acontecer de forma natural. É aquela situação onde eu não faço bem porque eu tenho que fazer, eu faço bem porque eu sinto que eu tenho que fazer o bem. É tão bonito quando a gente percebe na natureza que o passarinho, ele come aquilo que é necessário para ele. E se o outro chega, ele não briga. Ele dá espaço para que os dois comam. É muito interessante isso. Né? E a gente fica brigando por tão pouca coisa. A gente fica brigando para tentar conseguir espaços em situações que às vezes não nos pertencem. Né? Nós passamos por essa encarnação no mundo material de uma forma muito rápida. O Kim sempre usa um termo que eu acho muito engraçado, né? Que a gente vem para o corpo de carne para uma prisão. Aí a gente chega que a gente gosta e esquece que existe uma liberdade, que isso aqui é uma prisão. E aí eu faço birra para não sair dessa prisão, né? Se a gente pensar dessa forma, nós vamos compreender que toda a nossa encarnação é um aprendizado. E principalmente quando eu entendo que dentro de mim existe a boa e a má semente. Que mesmo que eu não queira, mesmo que eu fale assim, não, eu sou extrema perfeição, eu preciso tomar muito cuidado para não entrar nas falsas percepções de mim e utilizar máscaras, como eu disse agora há pouco. Eu utilizar a máscara da paciência. E na hora que a vida me exige paciência, eu não tenho essa máscara da paciência. Eu usar a máscara da serenidade. E na hora que a vida exige que eu tenha serenidade, eu não tenho essa serenidade. A paciência, né, como todas as virtudes, elas são construídas. Então, quando a gente pede, né, para que a gente tenha paciência, para a gente exercitar a paciência, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Não é nada em passe de mágica, né? É tudo uma construção. Então, se eu peço a paciência ao Pai, que me auxilie no exercício da paciência, com certeza, dia após dia, o que mais vai acontecer são situações difíceis. Como que eu vou exercitar a paciência? Com situações complicadas. É o parente difícil, é o filho complicado, são as adversidades da vida, onde eu vou colocar à prova a minha paciência. E assim em tudo. Então, todos os problemas, todas as dificuldades que a gente tem na vida, na verdade, são exercícios para que a gente evolua. Essa é a misericórdia divina. Quando a gente consegue olhar a vida dessa forma, é a frase que Jesus nos fala nas parábolas, que junto dele o jugo se torna suave e o fardo leve, né? Então, junto de Jesus, a vida se torna mais leve, porque eu percebo que eu não sou a perfeição que eu gostaria de ser, que eu ainda vou ser, que no momento todos nós somos imperfeitos, que a pessoa difícil ela é imperfeita, assim como eu sou imperfeita, e todos nós estamos caminhando. Nós temos que acreditar que essas sementes da virtude encontram-se em nós.
mesmo que eu ache que tem pessoas que não têm virtude nenhuma. A sementinha está lá, faz parte dela, é a essência divina. Mesmo aquela pessoa que eu olho e falo assim, não, essa aí não tem, ela não tem nada de Deus na vida dela. Tá lá, a sementinha ainda não brotou. Ela tem a essência divina, ela tem as virtudes. Com o caminhar da vida, ela vai aprender qual ponto que ela vai, para qual sementinha ela vai dar mais atenção. As duas podem crescer juntas? Podem crescer. E lá na frente, ela vai ter que fazer essa escolha. É a escolha da nossa tomada de consciência. Pode demorar reencarnações? Pode. Eu posso entrar e sair de uma reencarnação com as mesmas dificuldades. Mas para que, se a gente já está tendo contato com essa doutrina que permite que a gente perceba que todas as potencialidades estão aqui conosco? Eu só tenho que decidir caminhar. Eu tenho que decidir começar. Na questão 116, deixa eu até pegar aqui. Kardec pergunta aos espíritos se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ondas inferiores. Que é isso que eu estava comentando aqui agora, né? Às vezes a gente olha as pessoas, algumas atitudes e pensa assim, não, essa aí não vai ter virtude nenhuma. E se de repente a gente conhece as encarnações dentro do plano espiritual, a gente vê que a pessoa vai e volta nas mesmas encarnações com os mesmos defeitos. Então Kardec questiona: existe então a possibilidade de espíritos ficarem sempre nessa zona inferior? E o que os espíritos respondem? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. A gente pode demorar um pouquinho mais, porque nós vamos evoluindo. Se eu não acordar, eu vou ficar mais tempo em uma determinada ordem. Se eu começar a despertar e buscar em mim as virtudes, eu vou caminhar mais rápido e ir melhorando nessa questão da evolução. Um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Por que ele fala isso? Porque muitas vezes, quando nós encontramos pessoas que têm atitudes equivocadas, nós temos aquela mania de julgar, né? Que é a gente aproveita para exercitar outra virtude, que é a virtude da misericórdia, da justiça, né, da prudência. Então, antes de eu julgar qualquer situação, eu tenho que entender que aquele ser também está em evolução. E que Deus, Pai, é extremamente justo. Justo na essência divina, não nessa humanidade que nós temos. Nós, quando alguém nos faz mal, nós queremos a justiça de fazer com que a outra pessoa sinta aquilo que eu senti quando ela me magoou. A justiça divina é muito diferente. No livro O Céu e o Inferno, quando ele fala de arrependimentos, ele coloca lá que só o arrependimento não tem tanto valor, que você tem que entrar num momento de expiação e depois de regeneração na questão das provas. Essa é a misericórdia divina. Então não é a pessoa levar chicotada, ir para qualquer situação lá, queimar, ficar no fogo, queimando, não. A misericórdia divina é te dar oportunidades, oportunidades e oportunidades, quantas vezes forem necessárias. Porque não é com a dor, né? Deus, o Pai, é amor. Então ele vai nos ensinar tudo com amor. A dor somos nós que causamos, quando eu faço as minhas escolhas equivocadas. Então, cada momento onde eu muitas vezes busco um Deus vingativo, uma justiça divina, né? Às vezes, quando algo nos magoa muito, né? Às vezes a gente fala sobre essa situação, né? Não, mas a justiça divina, ela vai chegar. O que é a justiça divina para o nosso olhar tão material? Às vezes, nós que estamos sendo agora magoados e ofendidos, talvez essa é a justiça divina, né? Nós não sabemos por onde caminhamos, nós não sabemos por onde tropeçamos, nós não sabemos quais são os nossos débitos, e ainda bem, né? Ainda bem que nós temos em cada encarnação esse esquecimento temporário, porque seria extremamente difícil a gente encarar pessoas que hoje nós amamos e que talvez nós tenhamos prejudicado.
Então, diante dessas situações, o Espiritismo vem esclarecer que tudo faz parte de uma lei divina, dentro de uma harmonia maior, de misericórdia. Nessa parábola, quando Jesus fala sobre o reino dos céus, e aí ele tem várias outras dentro desse mesmo capítulo, o que ele nos deixa claro é que não há julgamento, mas sim ação e reação, sim consequência das minhas atitudes. É a minha busca, é o meu querer. E diante de tanta embasamento, né, que a gente tem dentro da doutrina espírita, tem uma questão que é a 1019 e que ela fala muito sobre essa questão até mesmo da transição planetária, onde aqueles que não se encaixarem diante das vibrações, esses serão banidos para outros lugares, né, para outros planetas. Nós temos até o curso aí de transição planetária. Então, às vezes as pessoas se assustam com essa situação, elas pensam assim, nossa, mas quer dizer, então, se eu não for boazinha agora, quando tiver aí esse fim do mundo, ou quando o planeta virar, eu vou para outro lugar, tudo isso é gradativo, não é saltos. Nós temos que despertar em relação à questão da nossa vibração. Com certeza, a maioria de nós quer viver num lugar melhor, né? Quando a gente verifica aí sobre a questão dos mundos felizes, né, as diversas moradas da casa do Pai, a gente sabe que tem planetas maravilhosos para se viver, com comunidades, com fraternidade, né, muito diferente da que nós vivemos hoje. Então, imagina você ter condições de viver numa comunidade onde não existe dor, onde não existe doença, onde não existe miséria, onde a forma de tratar as pessoas é muito diferente da que nós vivemos hoje, porque hoje nós vivemos uma situação de aprendizado que é necessária. Só que para a gente ir para um lugar desses, não é como, também até já comentei isso antes, eu não consigo simplesmente comprar uma passagem, como eu programo aí uma viagem de férias. A passagem para eu ir para um mundo evoluído é a passagem da minha vibração. Eu tenho que alterar a minha vibração. Então, quando a gente passa por situações como agora, que diante de vários estudos nós estamos mudando a vibração do planeta, mudando para um planeta de regeneração, é o momento para nós despertarmos. Não no desespero, percebendo tantos defeitos e não sabendo por onde começar, mas na consciência de que a cada defeito, a cada sentimento negativo, a cada sentimento egóico que eu descubro em mim, eu tenho uma contrapartida de uma virtude. Eu só tenho que exercitá-la. É chato? É muito chato, porque se você ficar pensando, é muito mais fácil você continuar sendo o que você é. É muito difícil a gente mudar a nossa forma de ser. Né? Quem tem mania de gritar, sem perceber você está gritando. E aí, quando você pensa que eu tenho que mudar, não, eu não posso gritar, aí você começa a diminuir o tom de voz. Até que chega um ponto que você começa a falar baixo, sem perceber que antes você tinha que fazer força para não gritar. E assim nós vamos trabalhando com tudo em nossa vida. O não julgar. Às vezes a gente não fala, né? Eu não estou julgando verbalmente, mas a minha cabeça ainda está julgando. Nós não podemos ser hipócritas, né? Que é falar assim, não, eu já sou tranquila, eu não julgo, eu não faço nada. Não. Todos nós que aqui estamos temos nossos débitos. Né? Senão, por que Jesus iria falar isso, de deixar crescer o joio e o trigo? Esse é o reino do céu que nós estamos buscando, como espíritos imperfeitos, entendendo que nós temos o lado de luz e o lado obscuro. Só que a luz, ela vai clareando as trevas, conforme nós vamos intensificando essa luz. E é isso que a gente precisa fazer. Buscar esse momento, buscar esse contato com o mestre. Né? É esse o caminho nosso. Não existe outra forma da gente crescer se não é primeiro compreender quem realmente nós somos. Não tem como eu mudar meu caminho se eu não entender até onde que eu cheguei agora. Como que eu vou mudar se eu não entender o que eu preciso mudar? Por isso que nós não podemos viver de máscaras. E sim tentar realmente se redescobrir, dar nome aos sentimentos. Quando a gente fala de virtude, a gente está falando de muita situação íntima. E onde que entra a questão aí do equilíbrio? Porque eu falei que o maior problema nosso é quando eu entendo que o meu eu idealizado com o eu que eu realmente sou é muito diferente. Aí começa
as situações de conflito interno, que me geram inúmeras outras situações. Onde que eu começo o exercício prático das coisas? Quando eu começo a pensar da seguinte maneira: eu tenho que ter uma coerência, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. É muito difícil. Realmente é um exercício complicado. Em muitos momentos eu vou perceber que eu falo algo, sinto outro e faço outra coisa ainda. Um exemplo bobo que acontece com a gente de forma constante. No trânsito, né? O trânsito eu falo que é um dos maiores instrutores nossos. De repente você está ali com pressa e tem uma pessoa na frente que está andando devagarzinho, passeando, e você está com pressa. Você está com pressa. Você não vai buzinar, porque você já está assim, mudando a tua atitude. Mas o teu sentimento está ali, né? Com raiva, com ansiedade. Teu sentimento está desse jeito. E o teu pensamento, nossa, mas por que essa pessoa não anda rápido? Não é possível. Por que será que ela está andando devagar desse jeito? A minha atitude, eu não estou fazendo nada. Eu não estou xingando, eu não estou buzinando, não estou fazendo nada. Um ótimo passo, já estou reconhecendo. É assim que a gente vai trabalhando. Mas eu tenho que tomar consciência. Eu falo, olha, eu não estou fazendo nada, mas eu ainda estou sentindo. Vamos tentar acalmar. Vamos tentar respirar. Se eu consigo virar numa outra esquina, mudar meu trajeto, vamos tentar mudar. E assim vai. E assim são inúmeras outras situações. Enfrentando uma questão de doença, onde a gente precisa ter serenidade, precisa ter fé, precisa ter perseverança. Qual que é a minha atitude? No ato aqui, externo, uma atitude tranquila, mas interno. E meus pensamentos? Quando eu conseguir fazer esse eixo equilibrado, sentimento, pensamentos, a fala, a atitude, quando eu conseguir equilibrar isso, eu consegui aprender a virtude. Mas isso é um exercício constante, um exercício que vai levar em talvez reencarnações e reencarnações. Mas aí a gente pode lembrar do que o Chico dizia, né? Que se a cada reencarnação a gente buscar trabalhar uma virtude, com certeza logo a gente estará dentro da perfeição esperada pelo Pai, né? E imagina você ter que trabalhar durante uma encarnação toda uma questão de virtude, né? A questão da paciência, como eu disse agora há pouco. Então, que cada situação difícil, de pessoas que te exigem cuidado, de pessoas que te exigem atenção, né? Dos parentes que muitas vezes exigem de nós um jogo de cintura maior, ambiente de trabalho, tudo isso é um exercício para a paciência. Tudo isso é exercício para a serenidade. Tudo isso é exercício para a humildade e caridade. E assim nós vamos nos exercitando. E com certeza, assim a gente vai conseguir. Quando chegar a hora da ceifa, que o ceifador não é ninguém externo, o ceifador sou eu mesmo, eu vou ter consciência de reconhecer qual que é o trigo e qual que é o joio. Eu vou ter consciência de reconhecer qual que é a planta que vai me dar frutos bons, que eu vou usar para alimento, e qual a fruta, qual a planta que vai me dar frutos que são venenosos. É nesse momento, é o meu despertamento, onde eu já entendi toda essa caminhada, que eu vou te retirá-los, fazendo essa transmutação através desse fogo, modificando para as virtudes. Né? Olhando dessa forma, essa parábola se torna muito bonita, né? E aí, para finalizar, hoje a conversa nossa é curta. Para finalizar, eu quero ler um pedacinho dessa pergunta que Kardec fez, que é a questão 1019, que ela dá um embasamento muito bom para essa parábola. Kardec pergunta aos espíritos se poderá em algum momento implantar-se na Terra o reinado do bem. Porque toda vez quando a gente pensa, né, quando Jesus nos fala do reino dos céus, a gente sempre pensa na bondade, no amor, né, num planeta onde tudo é belo, tudo é bonito, não existe miséria, não existe doenças, né, não existe pessoas em sofrimento. E olha o que os espíritos respondem. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, nós já temos, né, comprovações e registros e várias obras espíritas
nos alertando que desde 2000 nós estamos recebendo espíritos que vão alavancar a nossa evolução. E aí, eu vou pegar um exemplo que existe dentro de outras filosofias religiosas, que fala que o aprendizado, ele se dá de 3 etapas. Eu já vi isso dentro do budismo. O aprendizado do bem, ele se dá em 3 etapas, em 3 ciclos da humanidade. Um é quando a gente está próximo dos iluminados. Então, quando eu estou próximo das pessoas iluminadas, a própria aura daquela pessoa, a própria energia daquela pessoa nos impulsiona no bem. Eu acredito que aqueles que estavam próximos de Jesus automaticamente eram modificados. E mesmo que quisessem fazer o mal, não conseguia, porque a energia deles abraçava todos. Quem conviveu com Chico dizia que perto dele era uma tranquilidade, uma serenidade, algo assim muito gostoso de sentir. Então assim a gente aprende quando nós temos a convivência desses iluminados que possuem um grau de energia tão grande que nos influencia na caminhada do bem. O outro ciclo de aprendizado é quando nós não temos a companhia física desses iluminados, mas nós temos os registros, os livros, as histórias, as escrituras, exemplos de outras pessoas. Então, eu tenho ainda um fio para continuar. Eu ainda tenho ainda pessoas que exercitam aqueles valores, aquela educação, aquela moral, e que me mostram um caminho. E o outro ciclo de aprendizado é quando eu não tenho mais pessoas que fazem aquele ciclo de valores, e mesmo que eu tenha livros, mesmo que eu tenha letras, eu não faço os estudos dela, e aí os valores se perdem. Eu acredito que nós vivemos, durante um período da nossa humanidade, diante dessa situação. Perdemos valores, vivemos dentro de um extremo materialismo, esquecemos o que seria realmente importante para nós. Então, quando a gente passa por essas ideias e a gente percebe que nós não estamos desamparados, então mesmo quando eu não tenho o mestre junto de mim me influenciando, eu vou ter a letra, eu vou ter os livros, eu vou ter uma forma de caminhar, e eu vou ter pessoas que vão continuar a mensagem, e mesmo quando eu não tenho as pessoas que vão continuar a mensagem, eu tenho como caminhar sozinho, isso nos dá o amparo da evolução, né? E isso é muito interessante se a gente analisar sobre a nossa vida, o nosso ponto de partida, que é a nossa caminhada. Eu, a qualquer momento, posso mudar o rumo da minha história. Eu, a qualquer momento, posso mudar o destino que eu acredito que vai ser, né? Porque tudo isso é mutável. É uma constante transformação. Então, diante disso, e diante de estarmos aí a portas de uma mudança do planeta, nós temos que pensar, qual o caminho que eu quero levar? E os espíritos, continuando na resposta, eles falam o seguinte, eles finalizam a resposta da seguinte maneira: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Então, independente do medo de repente achar que nós não temos virtudes nenhuma, diante de outras parábolas que fala que vai ter choro e ranger de dentes, né, diante de situações onde religiosos colocam o fim do mundo, né, um apocalipse e diversas outras situações, né, na verdade o Pai é amor e nada de mal irá nos acontecer. O mal que nos acontece é a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade. E nós enxergamos como mal, porque nós ainda somos criança e de repente tiraram o nosso doce, né? Quando a gente tiver essa consciência, nós vamos ver que está tudo certo. E olha que beleza essa mensagem. Nós vamos colher pelo cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais o grão que houver semeado. Então, se eu conseguir, com a minha extrema dificuldade, a minha extrema imperfeição, eu plantar um grãozinho só nessa colheita de semeadura, nessa busca de virtudes, se eu plantar um grãozinho só, a misericórdia do Pai é tão ampla que ele não é por méritos, né? Não é somente por méritos, ele acolhe até aquele que não tem mérito nenhum,
mas teve a boa vontade de começar. Esse é o primeiro passo. Quando você inicia, toda a misericórdia divina, toda a espiritualidade te auxilia para que você tenha esse amparo, né? Essa situação de acolhimento do plano espiritual. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite, nessa reflexão, para que a gente entenda que defeitos e qualidades, sentimentos bons e sentimentos ruins vão viver junto, sem problema nenhum. Isso faz parte dessa construção. E nós temos que tomar conhecimento e consciência dessa dualidade. Não viver com máscaras, mas viver realmente compreendendo o que nós somos. Nessa busca, nós vamos conseguir compreender e entender aquilo que eu quero ser melhor e aquilo que eu preciso trabalhar. É no exercício da virtude, é no exemplo de Jesus que a gente caminha para a evolução. Devagar, passo a passo. Se for necessário mais de uma encarnação, que seja. Não é questão de sofrimento, é questão de aprendizagem. E se a gente aprende com amor, se torna muito mais gostoso do que a gente querer aprender pela dor, não é mesmo? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos essa consciência de que eu estou plantando. E com certeza, na misericórdia divina, o meu plantio diante da espiritualidade, junto com a mão amiga da espiritualidade, e conforme tudo que os espíritos nos traz, o meu plantio se torna mais leve. E aí a colheita será bem satisfatória diante dos desígnios de Deus. Uma ótima semana a todos. Que Jesus nos ilumine.